Oi, oi, pessoal! Hoje a gente está indo para a nossa nona live das lives de aquecimento do ano da sua aprovação para falar sobre o raio-x da aprovação com uma convidada super especial. A gente vai aguardar só um pouquinho para ela entrar na live. Enquanto isso, eu vou avisando o pessoal no Telegram, já estamos ao vivo. Boa noite, Tainá. Boa noite, Larissa. Boa noite, mãe. Boa noite. Tá. Vamos convidar aqui lá na nossa live e a gente começar o nosso bate-papo. Entrei. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Como é que gente. você tá? Tudo jóia? Tudo. Gente, o som tá ok? Tá tendo algum Sim, eu ruído? tô aqui, tá tranquilo. Como é que tá aí, pessoal? É bom a gente ter esse feedback mesmo no início. O som aqui tá ok também. Conseguem me ver bem, gente? Que eu nem sei se eu coloquei o Sim, celular bem. tá tudo ok. Larissa, a gente está aqui hoje, a gente está chegando à nossa nona live de aquecimento do ano da sua aprovação. A gente está fazendo uma série de lives desde a semana passada para poder ajudar, né, as pessoas que têm interesse em ingressar em um mestrado, que às vezes está perdido, não sabe por onde começar. Né? Então, essas lives são lives de aquecimento para o nosso grande evento que vai começar na próxima semana, que é o ano da sua aprovação, evento semelhante ao que você participou, né, no ano passado. E Uhum. é realmente assim, um evento. Mas na verdade esse evento agora vai ser bem maior, né, porque a gente vai ter mais programações, mais conteúdos, enfim. Né, então, estou bastante feliz de estar aqui hoje com você, né, para poder te entrevistar, para saber como é que foi sua preparação, fazer realmente um raio-x, né, um raio-x de como é que foi a sua jornada, né, a sua saga para o mestrado, porque eu acho que é muito bacana, né, sempre conversar com pessoas que passaram, né, por essa experiência para a gente poder compartilhar com mais pessoas. É, né, algo que muitas vezes ficava muito escondido, né. Eu lembro que quando eu fui me preparar para os mestrados, eu dificilmente encontrava, né, informações na internet de uma forma, né, acessível. Às vezes eram coisas antigas. Então eu acho que é muito bacana, né, a gente estar aqui compartilhando oportunidades com outras pessoas, né, podendo auxiliar a caminhada de outras pessoas que estão aqui com a gente. Então, eu estou muito feliz de você ter aceito o convite, de poder, né, estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo sobre a sua caminhada, né, rumo ao mestrado. E, enfim, né, mas sem mais delongas, pessoal, né, eu vou passar já a palavra para a Larissa, para ela se apresentar, né, fazer a apresentação, para a gente começar, né, o nosso bate-papo. Tem vários pontos aqui para a gente abordar. E é isso, pessoal. Vocês podem também interagindo com a gente, né? As dúvidas também que vocês forem tendo, né? No decorrer que a Larissa for falando, a gente vai perguntando para ela também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa. O Gustavo, ele fala que é uma honra, né, eu estar aqui, mas para mim é uma honra receber esse convite do Gustavo. Eu acho ele incrível. E é um convite muito especial para mim, porque se você hoje está nessa live aqui querendo ingressar no mestrado, eu também já estive no seu lugar e não faz tanto tempo assim. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é possível para qualquer pessoa ingressar num programa de mestrado, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. E assim, o Gustavo sabe um pouco, né, da minha trajetória, a gente conversou algumas vezes sobre isso. E eu venho de uma trajetória, eu não vou dar spoiler agora não, vou deixar mais pra frente. Mas eu venho de uma trajetória de experiência que eu não tive experiência nenhuma com pesquisa, né? E consegui ser aprovada numa boa colocação. E tudo isso se resume a vontade e esforço. Então, se você pedir para resumir como que foi a minha aprovação, é vontade, acreditar que você pode e se esforçar para isso. Eu acho que
O diferencial para mim foram esses dois pontos. Que legal, Larissa, muito bom. Já entrando um pouquinho mais, né, sobre, enfim, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, conta pra gente como é que foi a sua trajetória ali durante a graduação, né? Você chegou a fazer alguma iniciação científica, se você teve algum contato ali com pesquisa ou não? Como é que foi esse seu período ali da graduação? Então, eu venho de uma graduação que eu não tive tanta experiência com a pesquisa, né? Eu conheci pessoas durante a trajetória, né, que eram bolsistas de C, que produziam, que escreviam artigos, enfim. Eu não tive necessariamente essa intensidade de produção acadêmica, né? Eu pude ser bolsista de iniciação científica durante um período, né, da minha vida, né, durante a graduação. Só que foi pouco tempo e eu não produzi, não escrevi artigo, não fiz nada. Mas assim, foi um diferencial para mim, porque eu fui bolsista de um programa de educação ambiental, de um projeto de educação ambiental, né? E dentro desse projeto de educação ambiental existia a parte da pesquisa e existiam linhas de pesquisa dentro desse projeto. Então, apesar de eu não ter ficado tanto tempo e não ter produzido a partir de ser, né, eu conheci muitas pessoas e essas pessoas abriram a minha mente para muita coisa em relação à pesquisa. E antes de eu ingressar como bolsista de iniciação científica, eu já tinha na minha mente que eu queria seguir carreira acadêmica. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu venho do direito, né? Você também vem do direito. E às vezes o professor perguntava assim, vocês querem ser o quê? Aí um falava, eu quero advogar. Aí o outro falava, eu quero ser defensor público. Aí um outro falava, quero ser promotor de justiça. Eu falava, eu quero ser professora acadêmica. E assim, eu era a ovelha negra, né? O patinho feio da minha turma, porque eu queria seguir uma coisa que as pessoas acham que não tem nada a ver com direito, ou que não tem nada a ver com nada. Né? Então, desde o primeiro período eu sempre quis isso, sabe? Eu tive bons professores durante a graduação, tive professores ruins, mas eu tive professores muito bons. E professores que me inspiraram a isso. Então, desde o início, eu ficava pesquisando como fazer, como chegar, como alcançar. Só que existem circunstâncias na vida, né? Então, durante a graduação, eu precisei fazer estágio. Às vezes durante um tempo eu fiz 2 estágios. Então, eu não tinha esse tempo de dedicação exclusiva para produzir, para pesquisar. E aí também eu venho de um contexto de uma universidade particular, né, de uma faculdade particular, e aí é um outro contexto completamente diferente de um cenário de universidade pública, né? E aí, para você que quer ingressar na carreira acadêmica, o contexto de universidade particular é complicado, porque não tem tanta tradição com pesquisa e não promovem esse espaço para os alunos, então já é um outro empecilho, mas assim, eu nunca desisti. Eu sempre tive na minha cabeça que não era o momento, mas eu iria ter um tempo para me dedicar a isso. E foi quando eu cheguei no 10º período, eu falei assim, agora eu acho que eu tenho tempo. Fiz a primeira fase da OAB, né, do 9º para o 10º. Acho que foi do 9º para o 10º. A pandemia deixa a gente maluca. E eu falei assim, cara, agora eu vou estudar, né? E aí quando eu comecei a estudar para a segunda fase da OAB, veio a pandemia. E aí eu falei assim, cara, é agora. Eu vou estudar para o mestrado, né? Aí parou tudo, não tinha mais prova da OAB, isso foi o ano passado. Minha prova da OAB seria em abril do ano passado. E eu falei assim, agora eu tenho tempo, vou estudar para o mestrado. E eu acho que vai vir uma outra pergunta aí, né? Foi a OAB mais longa da história, né? Foi a OAB mais longa. Que passaram por essa situação também. Ai, que legal, Larissa. Foi muito bom, né? A gente ver como é que foi, né, a sua trajetória ali durante a graduação, porque eu partilho, né, da mesma experiência que você, né? Vim de uma instituição privada, não tinha tanta tradição assim em pesquisa. Eu nunca fiz uma iniciação científica institucionalizada, né? Na minha época não tinha. Mas realmente, né, o que manda é a dedicação, é o empenho, é o estudo, né, direcionado, e achei muito interessante porque
Você falou sobre a questão, né, de aproveitar o período, né, que a gente está passando conturbado, né, para direcionar os seus estudos para o mestrado, né, e a gente precisa muitas vezes, né, a gente tentar, né, reverter algumas situações que a gente passa para usar ao nosso favor, né? Então, eu acho que é algo muito bacana, né, de ver a sua trajetória, de você, né, ter se dedicado, ter conseguido a sua aprovação em pouco tempo, né, de preparação, se a gente for analisar, né, de uma forma mais detalhada. E também achei interessante, né, porque em relação à sua em relação ao seu início ali na faculdade, que acho que basicamente todas as universidades os professores perguntam, né, no primeiro dia de aula, o que você quer ser? E todo mundo vai falar uma determinada carreira, né, e realmente acho que a docência, o pessoal acaba marginalizando um pouco, né, deixando um pouco ali para escanteio. Né? Então, realmente é muito bacana porque você já tinha esse sentimento, né, pela docência. Eu confesso que no início, na minha graduação, eu não era muito afim, né? Mas com o decorrer do tempo, né, eu fui entrando nesse universo e realmente passei a gostar, né? Passei a admirar. Então, já entrando na outra pergunta, né, que eu quero te fazer, a gente abre um pouquinho da sua trajetória da graduação e o porquê, né, que você decidiu realmente fazer mestrado. Você viu essa oportunidade, né, com o período da pandemia, que suspendeu a questão da OAB, né, mas o que foi o determinante para você falar assim, não, agora eu vou realmente fazer o mestrado, né? O que está por trás, né? Digamos assim, qual que é o propósito, né? Do porquê maior de você querer fazer o mestrado? Então, foi como eu falei, né? Gente, vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo ok o som? Uhum. Ok. Então, foi como eu falei. Quando eu decidi que eu queria seguir essa carreira acadêmica, que eu queria partir para a docência, eu comecei a pesquisar como que eu poderia ter isso como profissão, né? E aí eu vi que o mestrado, uma especialização e o doutorado seria um caminho a percorrer, né? E como eu sempre gostei de estudar, eu falo que a faculdade, para mim, foi a graduação, né? Foi um divisor de águas para mim, porque é um mundo de conhecimentos, né? E aí, como eu sempre gostei de estudar, quando eu pesquisei que eu precisava fazer mestrado e doutorado para seguir o que eu quero seguir, não me assustou, confesso que não me assustou, né? Porque eu sempre gostei de estudar, então, ok, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Sem contar que o mestrado, se você já sai da graduação, a gente diz que a gente sai da graduação sem saber muita coisa, né? E aí eu acho, eu comecei o mestrado agora, mas eu acho que o mestrado ele meio que afunila um pouco o conhecimento. Você que está aí mais tempo que eu, né? Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu acho que ele afunila mais. Então, sem contar que ele afunila e aprofunda o que você estudou na graduação. Então, esse também foi mais um motivo de eu querer estudar, de eu querer me aprofundar em um determinado assunto, em uma determinada temática. Então, foi basicamente isso. E aí, o programa que eu escolhi assusta as pessoas, porque, por exemplo, eu venho do direito. E eu escolhi o programa de políticas sociais. E aí, né, tem gente que fala assim, mas por que você não foi para o direito, né? Então, o programa de políticas sociais, eu fiquei apaixonada a primeira vez que eu li do que se tratava. Porque durante a graduação, no curso de Direito, eu sempre tive inquietações. Inquietações que o direito, apenas o direito, não responde. Que envolve dinâmicas sociais, né? Que envolve questões de desigualdades sociais, que envolve questões que trata de gênero, de raça. E eram questões que a letra fria do direito e a doutrina, enfim, não me respondiam. E aí eu falei, olha, eu vou para um mestrado. E assim, quando eu decidi isso, eu não tinha nem decidido qual eu iria, né? Eu estava ainda numa fase de pesquisa, enfim. E aí eu pesquisei um programa, né, de mestrado na minha cidade, que foi o de políticas sociais, e quando eu li, eu falei, é esse daqui que eu quero. E aí eu escolhi esse programa. No doutorado, pode até ser outro programa, eu posso até voltar para o direito, enfim, mas no mestrado, o que eu queria exatamente era esse, era o programa de políticas sociais. Então eu escolhi o mestrado necessariamente por isso, porque é um dos pré-requisitos para quem quer seguir docência, carreira acadêmica,
né? E você tem a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento em relação à matemática. Isso ajuda bastante no seu lado profissional também, te qualifica, né? Enfim, abre um leque de oportunidades, né? Excelente, Larissa. Tudo que você falou, né, eu concordo integralmente. Eu acho que é muito bacana. Destacando um ponto da sua fala, para a gente ressaltar aqui para o pessoal, porque a gente também tem pessoas que estão acompanhando o evento aqui que é da área da educação. Ontem mesmo, né, eu tive a oportunidade de conversar, com uma moça que era da área da educação, né? Então, muitas vezes a gente fica preso na nossa caixinha da área do conhecimento, né? Por exemplo, a gente que é do direito, vou ficar na caixinha do direito, né? Ou sei lá, da educação. E quando a gente vai para o âmbito dos mestrados, dos doutorados, a gente pode ter um leque, né? Um leque que não se limita Uhum. apenas à nossa área do conhecimento. Então, se você é do direito, você pode ir para a área da educação, né? Ou se você é da educação, você pode, né, ir para a área, sei lá, das ciências sociais. Então, a gente pode ampliar esse leque, né, esse nosso olhar. Eu acho que isso é muito bacana, né? Porque você falou que o seu olhar, né, da sua área de conhecimento do direito, né, não respondia inquietações que você tinha. E eu acho que esse é a parte mais bonita, né, de todo pesquisador, É. as inquietações, de tentar resolver problemas, porque se não tem problema, não tem pesquisa, né? Então, é o nosso objetivo ali, enquanto pesquisador, estar sempre resolvendo problemas, né? E você saiu da sua área, né, saiu da sua, digamos assim, da sua zona de conforto para fazer um programa em uma outra área. Então, acho que isso realmente é algo muito louvável, né? Eu queria destacar esses pontos da sua fala. E, né, quando você começou a se preparar, como é que você me conheceu, né? Como é que você teve acesso, né, aos conteúdos e de que forma, né, o que eu faço aqui, né, compartilhando essas experiências te ajudaram na sua preparação? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Não é porque o Gustavo me convidou, isso não foi combinado. Mas assim, todo o conteúdo que o Gustavo coloca aqui, ele faz um diferencial na vida, né, e na trajetória de quem quer ingressar no mestrado. Seja a mentoria dele, que é paga, e seja os conteúdos gratuitos. Eu acho que eu vi todos os conteúdos gratuitos que ele disponibilizou desde o meu início da preparação até o final. E assim, foram assim, diferenciais para minha aprovação. Não é porque, não estou puxando o saco dele, nada disso, gente, mas é sério mesmo. O Gustavo tem um cuidado de formatar um conteúdo exato para as pessoas que querem aprovação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A primeira coisa que eu não sabia por onde começar. Ok, Larissa, você quer fazer mestrado em políticas sociais. E aí você começa a ter inquietações. Por exemplo, caraca, mas eu não tenho publicação, enfim. E aí eu deixei isso de lado e fui vendo o que eu poderia fazer, né? E aí a primeira coisa que eu vi aqui no perfil do Gustavo foi: pesquise o edital do programa, pesquise quais são os professores. Você tem dúvida de como faz o projeto de pesquisa? Para existir pesquisa tem que ter problema. Então, você tem que existir uma questão de pesquisa, um problema que o pesquisador queira resolver. Então, todas essas dicas eu consegui aqui no perfil do Gustavo. E aí, como que eu conheci o Gustavo? Gustavo tem um amigo em comum, que é o Gabriel, né? O Gabriel me passou um link de uma palestra que o Gustavo ia dar, nem me lembro agora, eu acho que era um workshop, eu não lembro, Gustavo. E ele me passou o link e eu sou membro da LAAD. E se eu não me engano, esse workshop foi na LAAD. E aí eu conheci o Gustavo a partir do Gabriel e da LAAD. E assim, foi diferencial para mim, porque eu confesso que quando eu falei assim, eu vou fazer mestrado, só que eu fiquei desanimada, né? Porque vem várias questões na cabeça. Mas como? Tipo, como que eu vou escrever um projeto de pesquisa? Como eu não tenho publicação, eu não sei nem o que é currículo Lattes, sabe? Vem várias coisas na cabeça. E aí eu lembro que nesse workshop o Gustavo, tipo assim, ele tirou o véu e falou: não, vocês podem, vocês conseguem, enfim. Eu tenho uma mentoria tal, mas eu também tenho conteúdos gratuitos. Na época eu não pude pagar pela mentoria e eu comecei a assistir todos os conteúdos gratuitos. Ele fazia live, eu estava na live. Ele
colocava a publicação lá no perfil dele, no Instagram, eu tava lá lendo a publicação e eu anotava. Eu tenho um caderno de anotações, gente. Vocês têm Ai, noção. que Então, legal. gente, foi um diferencial para mim. Eu me lembro que quando acabou tudo, né, e eu fui aprovada, eu mandei uma mensagem para Gustavo, mas eu mandei uma mensagem chorando, ele nem sabe disso. Mas, tipo assim, foi um diferencial para mim. Então, foi o que eu falei. É difícil, não é fácil. A gente que vem, como eu e o Gustavo relatamos aqui, a gente vem de um contexto que não tem tanta tradição com pesquisa, então realmente dá medo. Só que eu botei o pé na porta, chutei e fui. E esqueci de que tinha limitações, que tinha obstáculos e fiz o que estava ao meu alcance. E graças a Deus deu certo. Ai, que legal, Larissa. Eu fico realmente muito feliz, né? Realmente você ter conseguido, né, a sua aprovação, de ter contribuído um pouquinho, né, com a sua caminhada e de saber, né, do poder realmente desses conteúdos, né, que a gente vai fazendo, né, é algo muito, muito bacana, né? Porque não é a mera informação, né? Tudo que a gente faz aqui para transmitir para outras pessoas, a gente tem que realmente formatar, como você bem mesmo disse, né, para que as outras pessoas possam compreender. Às vezes questões que são muito técnicas, muito formais, que as pessoas não compreendem, e se a gente consegue transmitir, a gente consegue empacotar, né, essa parte técnica e comunicar de uma forma acessível, é muito bacana para as pessoas conseguirem, né, realmente desmistificar muitas coisas que tem, né, em relação a esse universo dos mestrados, porque uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente quer estudar para um concurso, quer fazer exame da OAB, por exemplo, a gente tem muita informação na internet, tem muitos Muito. cursos, né, não carece de informação. Agora, quando a gente quer ingressar em um mestrado, parece que ainda tá restrito, né, à parte ali mais tradicional, pouca gente que ainda fala, né? Agora está melhorando por conta do período de pandemia, né, assim, das pessoas estarem sendo forçadas a migrarem, né, para o virtual, mas na minha época realmente eu sentia muito a falta, né, do que a gente faz aqui, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, de vir compartilhar com o pessoal de uma forma aberta, realmente como é que foi essa trajetória, como é que a gente pode realmente acessar aos mestrados. Você comentou, né, a questão do seu curricular, que você não tinha produções, publicações, Não. e às vezes as pessoas deixam, né, de realizar um sonho por conta disso. Eu não tenho publicação, então não vou entrar no mestrado. Gente, não é assim, né? Não é assim. Tem outros estágios que são, né, até mais importantes do que publicação, né? Tem todo o processo ali por trás, que inclusive, né, vai ser o que a gente vai ver na próxima semana, né, Larissa? A gente vai ter três aulas para falar justamente sobre como é que a pessoa sai ali do zero, né, do absoluto zero, e consegue, né, montar a sua candidatura, quais são os principais percalços nesse meio do caminho, né, que a gente precisa superar, como que a gente monta um planejamento estratégico. Eu dividi em 4 pilares ali para as pessoas, realmente bem passo a passo, bem segmentado para as pessoas conseguirem, né, sair dessas aulas. São coisas que elas já vão conseguir aplicar na mesma hora, né? Então, eu lembro, né, que eu fiz essa palestra, né, uma palestra bem semelhante na LAAD, né, que acho que foi onde a gente se conheceu de verdade. Então, muito desse conteúdo, né, a gente vai também estar vendo na próxima semana de uma forma mais sistematizada, com material de apoio. Então, eu faço o convite para quem estiver aqui na live nos assistindo, porque na próxima semana, né, a gente vai ter um conteúdo bem mão na massa. A gente também vai ter uma comunidade exclusiva no Facebook, que eu vou ajudar o pessoal durante o decorrer do evento, esclarecer dúvidas, enfim, vai ser realmente um evento muito grande, o maior que eu já fiz até hoje. Larissa, realmente eu fiquei bastante feliz, né, com a sua fala, né, realmente de saber, né, da importância dos conteúdos. E, gente, né, valorizem os conteúdos gratuitos, né, o que a gente está fazendo aqui. Valorizem, valorizem. Eu estou fazendo live desde a semana passada, né, desde segunda-feira passada. Hoje a gente está chegando na nossa nona live, né, de segunda a sexta eu estou fazendo live. São lives preparatórias para a gente poder extrair o máximo da nossa próxima semana, né, desse nosso grande evento. Então é muito conteúdo, realmente conteúdo de qualidade. E agora, Larissa, a gente
saindo mais dessa parte introdutória, eu queria que você contasse para a gente, né, de uma forma um pouco mais específica, como é que foi sua preparação, né, para as etapas, de que forma que você se preparou, e a gente poder também compartilhar aqui com o pessoal. Sim, eu só vou responder a pergunta da Vânia que tem a ver, e aí depois você complementa, Tá. que ela Acabou perguntou passando aqui. como que é cobrada a língua estrangeira na seleção. Então, no meu caso, eu vou chegar lá, mas eu vou adiantar, porque no meu caso, a parte de língua estrangeira ficou para depois por conta da pandemia. Geralmente, essa prova ela é realizada de forma presencial. Então, eu tive 3 etapas, né? Eu tive o projeto, eu tive a entrevista e tive a etapa de currículo Lattes. A etapa de língua estrangeira ficou para depois, né? Então, e aí a gente tem a opção, né, de apresentar que a gente fez algum curso, enfim, e fazer uma prova depois, tá? E caso a gente não seja aprovado nessa prova, a gente precisa cursar uma disciplina que está na grade de um outro programa da universidade, que é da UENF. Então, no meu caso, foi assim porque o edital descreveu assim, mas depende do edital, do programa que você escolher. Não é isso, Gustavo? Eu acho que no Sim. dele eu não sei como que foi. Depende muito, realmente, depende muito do edital, né? Mas também não é impeditivo, né? Já adiantando aqui, pessoal, o idioma não é impeditivo para você ingressar no mestrado. Eu vim de algumas experiências diferentes, né? Por exemplo, na UNB, a gente não tem essa etapa. O programa retirou essa etapa, então não existe etapa de idiomas. Então você não precisa, não tem necessidade. É porque a UNB parte do pressuposto, o nosso programa? Que muitas pessoas não têm a oportunidade, né, de acessar um outro idioma, de aprender um outro idioma. A gente sabe, né, da questão da desigualdade, enfim. Então, tem um percentual muito baixo de brasileiros que têm um domínio, né, de um outro idioma. Então, eles acabaram, né, retirando essa etapa. Mas, por exemplo, nos outros processos que eu fiz, que foram na UFG, na Federal de Goiás, eu participei em um que era de Direitos Humanos, que era um mestrado interdisciplinar, que não é um mestrado de Direito, apesar do nome. Nesse mestrado, como é que funcionava a prova? A gente tinha um texto de apoio para a gente ler e algumas questões para a gente responder, que a gente respondia em português. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ler o texto e compreender, ter uma noção ali da ideia central do texto para poder responder as perguntas. Tinha algumas que a gente tinha que escrever, mas isso em português, você não precisava escrever em inglês, e algumas de marcar X, se eu não me engano. Essa foi a prova da UFG de Direitos Humanos, o programa de Direitos Humanos. Você, inclusive, podia levar um dicionário. Então, você podia levar o dicionário, se tivesse alguma palavra que você não soubesse, você olhava, né? E no outro programa que eu participei, aí foi um pouquinho mais difícil, foi o mestrado em Direito e Políticas Públicas, onde a gente tinha que traduzir um texto. Eles deram um texto para a gente em inglês e eu tinha que traduzir para o português. Esse eu realmente senti um pouco mais de dificuldade, a gente não podia usar o dicionário. Mas uma dica que eu sempre também compartilho com os meus mentorados, que eu acho que é muito bacana a gente falar aqui, Larissa, que as universidades, elas fornecem um teste geral, sem ser dos programas de pós-graduação, mas as universidades, de uma forma geral, fornecem testes que a gente fala de suficiência, né, em outro idioma. E geralmente esses testes de suficiência que essas universidades fornecem são testes mais gerais. Por exemplo, quando eu fiz a prova de Direito e Políticas Públicas, o texto que caiu para mim era um texto em inglês com termos mais técnicos do direito. Então, por isso eu tive um pouco mais de dificuldade, porque muitas vezes a gente não está acostumado com, mesmo quem já tem uma noção ali, né, de um outro idioma, às vezes não está acostumado com termos técnicos. Já esse teste de suficiência que as universidades fornecem, ele geralmente é mais geral, porque vale para todas as áreas, né, para todas as áreas do conhecimento. Então, eles não vão colocar termos ali específicos, enfim. Né? Então, esse teste eu acho que ele é muito bacana. E o porquê também, né, por que torna esse teste mais relevante ainda? Porque você consegue pular essa etapa do processo seletivo. Mas é claro, a gente tem que olhar o edital, mas em grande parte dos editais que eu vejo, você pode pular essa etapa. Né? Você faz esse teste pela própria universidade e depois você apresenta no processo seletivo ali no momento
de juntar as documentações e pede a dispensa Sim. dessa etapa. É. Então, você pode se dedicar para as outras etapas do processo seletivo. Né? Mas também já vi programas como o da Larissa, né, que deixam o candidato apresentar durante o decorrer do curso, o que eu acho que é o mais, acho que seria o mais adequado, né, Eu porque também acho. pô, você vai estar ali dentro, né, do programa, durante o tempo que você tiver, você tem a oportunidade, por exemplo, de ter uma noção. Daí é uma noção, não é você ser o fluente, não é um exame, por exemplo, igual o TOEFL, não sei se o pessoal conhece o TOEFL, você tem que, enfim, né, dominar todas as habilidades do inglês, por exemplo. Né, mas o que os programas exigem do candidato é uma noção ali, né, e realmente de conseguir ler e extrair os pontos-chave de um determinado texto. Hoje, né, se eu fosse me candidatar e eu não tivesse contato com idioma nenhum, o idioma que eu seguiria para fazer esses testes das universidades seria o O espanhol, espanhol. porque a gente consegue ler muitas coisas em espanhol, mesmo nunca tendo estudado espanhol, porque tem uma proximidade com o português. Eu falo isso porque eu pego artigos, inclusive, das minhas disciplinas do mestrado, alguns em espanhol, e eu consigo ler, né, sem muitas dificuldades. Às vezes vai ter um jargão aqui, outro ali, né, mas realmente, se eu fosse fazer hoje, né, algum teste, realmente eu acho que eu optaria pelo espanhol se eu tivesse cru de tudo. Né? Mas como eu já tinha uma noçãozinha ali, né, mais intermediária de inglês, eu acabei optando pelo inglês. Né? Mas só para complementar aqui, né, e voltar a bola para a Larissa para a gente falar sobre as etapas. Acabou que a gente falou, né, sobre uma etapa que foi a etapa de idiomas. É. Mas agora voltando a bola para você, como é que foi a sua preparação para as outras etapas? Então, como eu tinha falado no início, né, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar um edital passado para eu poder ter uma ideia de como seria, né, de como é cobrado, de como é o processo, enfim. Obviamente, o meu processo foi diferente, porque não foi um processo presencial, então ele precisou ser adaptado para a realidade que a gente viveu o ano passado e que a gente vive hoje, né. E aí, quando eu me deparei com o edital passado, eu já sabia que o meu primeiro empecilho era o projeto de pesquisa. A gente que não vem de produção acadêmica, enfim, o projeto assusta. E aí, como eu já tinha olhado mais ou menos como que o edital cobra, eu já vim me preparando antes de sair o edital, que foi o edital que eu me participei. Eu tive eu elaborei mais ou menos o que eu queria escrever, né? E fui separando o texto. Fui pesquisar texto na internet, no Google Acadêmico. Fui pesquisando artigos, vi assistir artigos parecidos com o que eu queria escrever. Comecei a fichar esses artigos para poder montar um bom projeto. Fui atrás de livros de metodologia para poder entender mais ou menos o que era um projeto de pesquisa, o que ele precisava ter e o que não precisava ter, né? Então eu fui lendo também mais ou menos para eu poder me adequar e poder escrever um bom projeto, não, um projeto que fosse aprovado pela banca, tá? Assim, a gente espera um 10, mas às vezes não veio 10. Então, a minha primeira etapa foi o projeto. Saiu o edital, né, certinho, bonitinho. E a primeira etapa foi o projeto. E aí, quando o edital saiu, eu já tinha algumas coisas adiantadas, por exemplo, os fichamentos, eu tinha alguns resumos adiantados e tal. Eu já tinha montado um esqueleto de como era um projeto, já tinha visto as publicações do Gustavo, do que era um projeto, o que era uma questão de pesquisa, o que era uma justificativa, o que é um objetivo geral, o que é um objetivo específico. Então, eu já tinha mais ou menos isso, e aí eu fui escrever quando o edital saiu, né? Eu fui escrevi o projeto, nem tinha acreditado que eu tinha escrito o projeto. Mas, e aí, gente, eu vou confessar, eu achei que não seria aceito. Eu, sinceramente, achei que eu não ia passar. E aí, como que foi? A minha primeira etapa foi o projeto, a segunda etapa foi uma entrevista, teve também uma arguição dos textos, e a arguição do projeto. Então, meio que foi 3 em 1, né, na segunda etapa. E a terceira etapa foi a análise de currículo Lattes. As 2 primeiras etapas foram eliminatórias. E aí a nota tinha que ser igual ou acima de 7 na primeira, igual ou acima de 7 na segunda. A terceira etapa participava quem foi aprovado nas 2, né, e era meramente classificatória
só para saber quem ficaria em primeiro, segundo, terceiro. E isso também é relevante para quem quer bolsa, né? Quem fica com a bolsa CAPES, né? Ou outras bolsas, né? E aí, finalizei o projeto e submeti junto com a inscrição, né? Aí enviei os documentos que eu precisava, enfim. E aí saiu o resultado da primeira etapa. Fiquei com 7,5 no projeto. Aí eu falei assim, eu acho que dá, né? Que eu tinha submetido sem esperança, gente. Porque eu vou ser muito sincera, eu submeti sem esperança. E aí foi 7,5 no projeto. E aí eu falei assim, eu vou estudar agora para a segunda etapa. E aí, qual foi a segunda etapa? Na segunda etapa, eu tinha que defender o projeto que eu submeti, que eu escrevi. E eu também tinha que responder algumas perguntas da bibliografia que me foi apresentada no edital. No edital, foi disponibilizado 2 linhas de pesquisa. Linha de pesquisa 1 e linha de pesquisa 2. Eu escolhi a linha de pesquisa 1, que tem a ver com educação, política, cidadania e cultura. Né? Então, para a leitura, foram 3 textos de bibliografia geral, ou seja, que cabia tanto para a primeira linha de pesquisa, quanto para a segunda linha de pesquisa. E 4 textos de bibliografia específica. Eu sei que se for para somar todos os textos, assim, quantidade de texto que tinha, de páginas, eu acho que estavam em 600 páginas, porque só um texto tinha 400 páginas, que foi um dos melhores textos que eu li entre aspas, porque eu tive que buscar ferramentas de leitura dinâmica. Eu não tinha como eu ler tudo. Então, eu peguei mais ou menos a ideia que tinha na minha linha, que está exposta na minha linha de pesquisa, e tentei entender mais ou menos o que talvez o analisador, né, da banca queria que eu respondesse, né? E aí eu li esse texto, mas assim, foi uma leitura bem dinâmica. Eu peguei esse texto de 400 páginas, era um compilado de artigos. E eu peguei alguns artigos específicos que tratavam sobre a temática de política social. Alguns mais recentes que falam sobre a precarização do trabalho, uberização do trabalho. E aí mais recente, tipo, reforma da Previdência, reforma da legislação trabalhista, quais são os impactos com as políticas sociais, enfim. Fui pegando mais recentes, e os textos da bibliografia específica, que era exatamente a linha de pesquisa, eu tive que ler todos. Né? E li, reli, fiz resumo e fichei os 4 textos da bibliografia específica. Do geral, eu fiz leitura dinâmica, porque não tinha como ler todos, não tinha nem tempo hábil para isso. Né? E aí, li novamente meu projeto para poder estar preparada, né, para a segunda etapa. Era algo novo para mim, porque era uma prova oral, eu nunca tinha feito uma prova oral na vida, então, né. E aí eu falei assim, agora, de mais longe eu vim. Eu falei assim, de mais longe eu vim, gente. Então, né, eu acho que o 0 é até lucro, né, porque eu já passei da primeira, eu achei que eu nem ia passar da primeira, e aí eu fui. E aí, quando, né, cheguei, me apresentei, enfim, e aí elas fizeram, a banca, né, me fez perguntas sobre os textos, e eu defendi o meu projeto. E aí eu lembro que eu fiquei muito calma na hora. Eu fiquei muito calma mesmo, eu não fiquei nervosa, não fiquei nada. Tipo, eu sabia que eu tinha estudado o que eu consegui estudar e que seja o que Deus quiser, enfim. E aí deu certo, eu tive a maior nota da seleção, né, da segunda etapa. Eu fiquei com 9,3 de 10, né? Então, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, eu posso qualquer coisa nessa vida. Porque, sinceramente, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que eu não ia conseguir. Na verdade, eu achei que eu não ia conseguir nem sair da primeira etapa, né? Da primeira fase. E aí eu falei, caraca, 9,3. E eu falei assim, olha, eu acho que agora tô dentro. Mas a ficha só foi cair quando saiu o resultado final lá, aprovada, e agora você mestrando. Porque quando saiu a nota da segunda etapa, assim, teoricamente eu já estava dentro, né? Mesmo, né, com a terceira etapa, porque só foram selecionados da segunda fase o número de candidatos referente ao número de vagas. Então, né, eu já estava dentro, só que a ficha não tinha caído ainda. E aí eu fui para a terceira etapa, né, que é a classificatória, que é a análise de currículo Lattes.
eu não tinha tanta coisa, o que eu tinha foi realmente a participação como bolsista em iniciação científica, e eu me lembro que eu também submeti um resumo da minha monografia num projeto, num congresso que teve aqui na minha cidade, né, no Instituto Federal Fluminense, e aí eu submeti isso daí, no meu currículo lá. Eu tinha participado de cursos, enfim, de eventos na minha universidade, então eu coloquei também isso no currículo, mas assim, eu não tive uma nota tão boa no currículo, a minha nota no currículo foi 4 de 10, entendeu? Mas foi uma etapa classificatória, eu fiquei em quarto lugar de 77 pessoas, então para mim eu fiquei em primeiro. Ninguém tira isso da minha cabeça. Então, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque a gente sabe a dificuldade que é, né, Gustavo? De sair de uma condição que não é favorável, né, da condição que a gente saiu, e poder alcançar o que a gente desejou alcançar, e que a gente estudou, e que a gente planejou alcançar. Então, eu fiquei muito feliz. Fiquei incrédula até sair o resultado final, eu achava que iam tirar a vaga de mim. Olha, aí quando saiu o resultado final, eu comemorei, soltei fogos e deu tudo certo. Que legal, Alice. É muito bom ver como é que foi a sua trajetória, né, durante o processo seletivo, porque é um momento de muita entrega, é um momento de muita relação, e depois, quando chega o resultado, né, a gente vê realmente é um momento que a ficha demora a cair, né, vai uns dias, Cara, né, realmente, para a gente realmente sentir, né, nos sentir como mestrandos. Eu mesmo, né, só depois que eu realmente comecei o mestrado, que eu falei, nossa, realmente, agora eu sou mestrando, né? Então é algo muito bacana, né? E a gente olha para trás, e uma coisa que eu falo, sempre comento aqui com o pessoal também, é para a gente não olhar o processo seletivo como uma mera etapa, né, para você, um estágio para você entrar no mestrado, não, mas como realmente uma etapa preparatória para você enquanto pesquisador, né? Porque quando você estiver no mestrado, o que você se dedicou ali se preparando para o mestrado, montando um projeto, né, lendo artigos, fazendo fichamentos, né? A Larissa comentou isso, eu achei muito bacana, né, de ter lido os textos. Tem candidatos que vão para a seleção de mestrado e não lê, né, os textos. Então, pô, como é que você vai conseguir tirar uma nota satisfatória, né? Então, essa etapa, essa etapa de amadurecimento que a gente passa, né, participando dos processos seletivos, é algo, né, realmente que vai dar uma base para a gente cursar o mestrado lá na frente, né? Então, é algo muito bacana, né, que eu queria também destacar na sua fala para o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Realmente, acho que você passou, né, lições aqui valiosas, né, para o pessoal, contou um pouquinho, né, como é que foi as etapas, foi bem interessante. E agora, Larissa, eu queria que você falasse, você comentou, né, mais no início, mas quais eram, né, agora de uma forma mais objetiva, quais eram os seus principais medos, né, durante o processo seletivo? E como é que você fez para lidar, né, com esses medos? Porque vai surgir, né, uma série de medos e a gente precisa, né, realmente agir de modo estratégico para não deixar, né, esses medos atrapalhar a nossa candidatura. então, né, foi o que eu falei. Eu acho que meu principal medo mesmo de falar assim, eu acho que isso não vai deixar que eu me movimente em relação à aprovação. Eu acho que foi não ter vivência acadêmica na graduação. Eu acho que esse foi o meu principal medo, assim. Porque a gente tem uma imagem de que as pessoas que ingressam no mestrado são pessoas que foram acompanhadas por orientadores, excelentes orientadores na graduação, e que participaram do congresso A, B, C. E eu não tinha vivido nada disso. Nada. O que eu tinha e o que eu carrego até hoje foi a vontade de querer ser aprovada, a vontade de querer cursar, e só foi a vontade que me levou a querer participar do processo. Agora, os medos eram em relação a isso, de não ter segurança para falar assim, olha, eu vou participar desse processo e eu vou passar. Por quê? Porque eu produzi muitos artigos. Ou, sei lá, eu tive uma excelente orientação no TCC. Não sei, eu participei, eu fui bolsista de iniciação científica, eu produzi muito. Então, o meu medo era esse.
Só que eu tinha tanta vontade, gente, de fazer mestrado, de ser mestranda, que eu falei assim, gente, se eu não tentar, eu vou, assim, eu não tenho oportunidade de ter essa vivência acadêmica hoje. Eu tenho? Aí eu me perguntei, tenho? Não tenho. Então eu não vou tentar? Vou tentar, porque assim, o não já tem. Então eu Já acho tem. que, eu pensei assim, não, o não eu já tenho. Eu tô aqui na pandemia, né? Assim, né? Apesar de eu estar estudando para outras coisas, enfim. Mas eu tava em casa. E aí tem conteúdo na internet. Eu falei, cara, eu vou tentar. E aí eu falei assim, vou tentar. Tanto que quando eu submeti o projeto, eu falei, não vou ser aprovada. Não vou, não vou, não vou. E fui. E eu falei, e assim, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Passei muita raiva na preparação? Com certeza. Com certeza. Chega uma hora que você lê e você já não absorve mais nada, né? Durante a segunda etapa. Mas eu falei, gente, eu já cheguei até aqui, né? Então eu vou. Então, o meu principal medo foi esse, de não ter bagagem acadêmica, de não ter essa trajetória acadêmica e de, sei lá, eu ser cobrada por isso, eu não estar preparada para isso, não saber como falar, como me portar numa banca, não sei. Medos, né? Eu falei, gente, se eu não for, ninguém vai. Então tem que ir. E eu fui. Acho que é isso. Ah, excelente, Larissa. Acho que ninguém nunca vai se sentir totalmente preparado, né, para cursar o mestrado. Às vezes algumas pessoas chegam para mim falando, eu quero começar a me preparar para entrar no mestrado no próximo ano. Inclusive alguns mentorados. Eu falo, cara, você tem esse ano, tem uma série de oportunidades, para que esperar o ano que vem? Né? Então, acho que o mais importante é estar com medo, vai com medo mesmo, né? Mas prepara, faz ali a sua preparação. Agora, se a gente ficar adiando muito, né, achando assim, não, eu não vou tentar esse ano não, porque eu vou só estudar esse ano, me preparar para chegar no ano que vem e tentar. Não funciona. Então, faz do jeito que você tiver, porque ou a experiência ou você vai ser aprovado. Se você não faz esse ano, é uma oportunidade que você deixa, né, desistir, que deixa de existir na sua vida. Então, eu sou muito dessa filosofia, né? Vai lá, mesmo que você ache que, né, não está preparado, porque realmente, né, isso pode acontecer. Como aconteceu com você, comigo, a gente nunca se sente totalmente preparado, né? Mas é importante a gente ir lá e tentar, né? Ir lá e fazer. E algo que eu achei muito bacana, né, quando você estava falando, foi da sua vontade, né, do querer de verdade. Eu acho que isso faz toda a diferença. É quando a gente quer realmente algo, né, e a gente não mede esforços para realmente conseguir, né, atingir esse nosso objetivo, esse nosso sonho. Né? Então, com certeza essa vontade é um diferencial, porque às vezes vai ter um concorrente que para ele não é tão importante, né? Não é tão importante para ele entrar no mestrado. Às vezes não está tão alinhado com o propósito, né? Mas se a pessoa ela realmente quer, né, ela encontra essa motivação ali interna do porquê, né, realmente fazer um mestrado, como você mesmo comentou, né? Desde a sua graduação, você sabia que para você seguir uma carreira docente, você precisava fazer, né, um mestrado. Então, você já tinha isso muito claro dentro de você. E eu acho que essa motivação é o diferencial, porque vai ter muitos obstáculos no meio do caminho, né? E se a gente realmente não ficar olhando, né, para esse nosso propósito, as coisas não fluem. A gente tem uma perguntinha aqui, Larissa. Você quer responder da Vaninha Andrade? Qual a média de notas que devo alcançar para conseguir bolsas? Como é que foi da sua experiência? Eu fui contemplada pela Bolsa CAPES. Eu acho que eu cheguei até a comentar com você. Sim. Só que eu acho que depende do programa. Não sei. Porque, assim, no meu caso, eu fiquei na 4ª colocação. E, se eu não me engano, a Bolsa CAPES é para quem fica até a 6ª colocação. Mas depende do programa. Eu já vi dizer que em outros programas, Bolsa CAPES é até, sei lá, 4ª colocação, 5ª colocação. Então, vai depender, e aí eu falo da Bolsa CAPES, mas existem outras bolsas que aí eu não sei dizer como que funciona para a concessão dela. Mas em relação à Bolsa CAPES, é meio que uma bolsa de mérito, né? Depende da posição que você ficou no processo seletivo. E aí, só entrando em contato mesmo com a coordenação do programa, que aí eles vão saber te informar direitinho. No meu caso,
foi até a sexta posição, se eu não me engano, a concessão da bolsa. Então, como eu fiquei em quarto, eu fui concedida, né? Me foi concedida. Mas eu não sei em relação a outros programas, só perguntando mesmo. Porque depende, eu acho que Mas, depende também da nota do programa. Não sim, sei, é eu acho que isso é que isso. aham. Isso que ia destacar, porque quanto maior a nota do programa, que vale desde o 3, que é o mínimo para o programa funcionar, até 7, que é o máximo, né, o ápice. Então, quanto maior a nota do programa, mais bolsas, né, em tese, o programa vai ter, a CAPES. Então, aí por conta disso que os programas realmente vão variar, né, a quantidade de bolsas que vai ter ali disponível. Mas também Uhum. tem, como você mesmo comentou, outras possibilidades para além da CAPES, tem as agências estaduais, que aí tem que olhar os editais em específico, né, de como é que funciona. E inclusive, esse tema eu sei que é muito importante, muitas pessoas me perguntam. E no dia 27, já avisando aí pro pessoal, eu vou fazer uma live, inclusive com um colega meu, que foi aprovado no mestrado também com bolsa, e ele vai compartilhar, né, de uma forma mais profunda com a gente como é que é, né, esse processo para conseguir a bolsa, enfim, as oportunidades. Então, no dia 27, pessoal, no período da manhã, que vai ser sábado que vem, depois da nossa terceira aula do ano da sua aprovação, a terceira aula vai ser na sexta. No sábado de manhã, a gente vai bater esse papo, né, com esse colega que vai falar mais a fundo, né, sobre essa temática de bolsas, que eu acho que também é muito importante, né, tem muitas dúvidas, mas eu acho que, de uma forma geral, né, a gente passou as coordenadas principais aqui para responder essa dúvida. Larissa, eu queria te fazer uma pergunta agora em relação ao tema do seu projeto. Ao tema do seu Uhum. projeto. Porque muitas pessoas, quando começam, né, a se preparar, ficam perdidas, né? Que tema que eu escolho? Ontem, inclusive, conversando com a Soraya, que eu estava ajudando na preparação dela, ela estava muito perdida em relação ao tema. Né? Aí a gente foi conversando e a gente conseguiu, né, alinhar ali algo, né, que realmente era da área de interesse dela. Mas eu queria saber de você, né, como é que foi esse processo de seleção de tema, né, para a gente poder compartilhar algumas reflexões sobre esse tema aqui com o pessoal também. Então, o meu programa é um programa interdisciplinar, né? Então, tem engenheiro, fisioterapeuta na minha turma. Não tem só eu do direito, nem outra pessoa de sociologia, enfim. Existem muitas pessoas. E quando o programa é interdisciplinar, eu acho que o tema fica um pouco mais fácil, assim, porque a gente consegue adaptar a linha de pesquisa. Então, a primeira coisa que eu fiz para escolher o tema foi olhar a linha de pesquisa e ver mais ou menos o que eu tinha, assim, né, condão, disponibilidade para escrever, porque a gente não sabe escrever sobre tudo, né? O que eu escreveria e o que, sei lá, eu trataria 2 anos na minha vida escrevendo sobre aquilo. E aí eu falei, cara, acesso à justiça é uma coisa interessante. Eu gosto de acesso à justiça. E eu fui tentar inserir a questão do acesso à justiça dentro da minha linha de pesquisa, né? E aí, a partir de percepções de estágio que eu fiz, né, e assim, converso com pessoas, eu quis falar do acesso à justiça na perspectiva dos núcleos de prática jurídica das universidades. Porque assim, quando a gente fala de acesso à justiça aos vulneráveis, a gente sempre pensa em quê? Defensoria pública. Só que eu, né, durante o estágio, enfim, eu conversei com muitas pessoas e muitas delas diziam que iriam abrir mão do direito porque ou elas não tinham advogado né, não tinham como pagar o honorário do advogado, ou não tinham disponibilidade de esperar a vaga na Defensoria Pública. Eu falei, gente, mas eu já atendi pessoas no núcleo de prática jurídica da mesma forma que eu atendi em outras instituições que têm a mesma responsabilidade social, que é atender pessoas em vulnerabilidade econômica quando se trata de acesso à justiça. E eu falei, por que eu não estudo o núcleo de prática jurídica enquanto instrumento de acesso à justiça? De prestar essa assistência jurídica gratuita. E aí eu tentei elaborar isso dentro da linha de pesquisa, né, que fala de participação social, que fala de desigualdades econômicas, que fala sobre você ter acesso
aos bem-estar da sociedade. Eu falei, é isso, é o núcleo de prática jurídica quanto instrumento democrático de acesso à justiça, né? E aí, assim, eu apresentei esse projeto, só que, maluca que sou, já quero fazer recorte racial, já quero mudar um pouco um projeto, e muda aqui, muda ali. Mas a minha orientadora falou que isso é normal, então eu estou dentro da normalidade. Mas é isso. E aí eu vou analisar, né? Fiz um recorte temporal, vou analisar, fazer uma pesquisa documental, né? Dentre os anos de 2016 a 2020. Estou tentando colocar uma entrevista em profundidade com alunos, professores e pessoas que foram atendidas pelo Núcleo de Prática Jurídica. Mas, no mais, o meu projeto é esse. Mas, com certeza, até o fim do ano eu já mandei esse projeto já. Que legal. Extraindo pontos, né, da sua fala para compartilhar, reforçar aqui com o pessoal que eu achei muito bacana. Primeiro, né, o que você fez? Mapeou, né, o terreno, viu as linhas, o que era Procurei a vibe professor do programa, também, esqueci de dizer. Professor, viu ali o que estava sendo pesquisado, e a partir daí, né, você uniu o que o programa queria também, né, com seus anseios, com o que você já tinha de experiência, e você conectou as duas coisas, né? Eu acho que isso é muito bacana porque eu também fiz o mesmo, né, com a minha temática, que também envolve acesso à justiça, né, mas eu parto para a defensoria e a população em situação de rua, é um tema que eu também gosto muito de falar, né? Então, eu achei muito bacana, né, de você compartilhar, porque são duas coisas, né, que a gente pode fazer, né, olhar para o programa e também para essas nossas próprias reflexões, né, do que a gente gosta de estudar, o que a gente tem de vivência, né, porque muitas das nossas vivências, do ponto de vista profissional, elas podem ser analisadas, né, sob a ótica científica. Então, são pontos, né, para a gente compartilhar aqui com o pessoal, que eu queria destacar da sua fala, que eu achei bastante interessante, né, e realmente a gente aprende bastante, né, ouvindo outras pessoas nesse meio acadêmico falar. Gostei bastante também, né, da sua pesquisa. Depois tem interesse, né, mais para frente, quando tiver a sua dissertação pronta em ler, né, porque é um campo que eu também estudo, né, sobre acesso à justiça. Hoje mesmo estava aqui nas leituras, né, que amanhã eu tenho uma aula sobre acesso à justiça, radicalismos e desigualdade, é uma disciplina bem interdisciplinar, uma professora é antropóloga, outra é do direito. Então é um tema que me chama bastante atenção, né, e a gente faz vários debates em um campo interdisciplinar, né, como você mesmo falou. As pesquisas, né, isso é muito importante a gente destacar também, as pesquisas elas estão cada vez mais interdisciplinares, né, a gente não tem que ficar ali na caixinha, né, a sua área do conhecimento ela vai dialogar com a série de outras áreas. E hoje, né, para a gente responder muitos problemas que a gente tem na nossa sociedade, a gente precisa se apoiar em outras ciências, né, em várias ciências, para trazer uma resposta efetiva para um problema que é complexo, né? Então, um campo só, muitas vezes, não vai dar conta, né? Por exemplo, na nossa temática, né, acesso à justiça. Só o direito por si só, é uma série de debilidades, não vai dar conta. Então tem uma outra série, né, de debates por trás, numa série de outros campos da sociologia, da filosofia, enfim, que a gente pode também refletir a nossa pesquisa. Clarissa, eu acho que foi muito bacana, né, você compartilhar esses pontos aqui com a gente. E agora, para reforçar, né, para o pessoal que chegou depois, eu queria que você reforçasse, né, se na sua opinião, uma pessoa que está afastada da vida acadêmica, ela consegue entrar no mestrado, ela consegue aprender esse método, né, que você aprendeu. O que você acha, né, para o pessoal aí que entrou depois da nossa live? Gente, eu acho que qualquer pessoa, gente, e assim, aqui eu faço um pedido encarecidamente, não desistam. Eu não tenho vivência acadêmica, eu não tenho produção, não desiste, porque isso é só um detalhe. Quando você passar pelo processo, quando você se deparar com o edital, pesquisa edital, quando você se deparar com o edital, você vai ver que isso é só um detalhe. Você vai ver que existem etapas que suprem muito mais uma publicação que você não teve,
uma iniciação científica que você não teve. Existem possibilidades enormes de você ser aprovada sem nenhuma publicação, sem nada, nada. Isso acaba sendo só um detalhe, e esse detalhe não pode ser um obstáculo para você querer participar do processo e ser aprovada, né? Porque para você ser aprovada, você tem que participar. E para você participar, você tem que deixar esse medo de lado. Então, não desistam. É totalmente possível. Eu consegui, o Gustavo também conseguiu, e conseguiu com mais mérito, que foi, acho que foi 2 programas, né, Gustavo? Foram 3. Aí, 3 programas. Gustavo aí, ó. Pode pedir música no Fantástico, entendeu? Verdade. Então, gente, não desistam. Tudo é só um detalhe. E com dedicação, com muito estudo, tem que estudar, né? Com muito estudo, a gente consegue. Vai dar certo. Então é possível, Larissa. gente. Muito bom, né? Muito inspirador, porque a gente precisa, né, dessas palavras para quem está ali começando, vai enfrentar, né, as dificuldades naturais, principalmente quando a gente está enferrujado, né? A gente às vezes está muito tempo sem ler um artigo, afastado da vida acadêmica. Então tem uma dificuldade maior naquele início ali, né? Mas se a gente persevera, se a gente continua, o resultado vem, né? Então, realmente foi muito bom poder conversar com você hoje, né, durante esse curto espaço de tempo, né, que a gente teve, mas acho que foram as lições valiosas, né, que a gente extrai aqui de você foram várias, né, sobre essa etapa de preparação, sobre mentalidade, sobre como lidar, né, com os medos. Então, só tenho a te agradecer, né, por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente compartilhando, né, conhecimento. E agora, Larissa, antes da gente encerrar, eu queria, né, que você falasse se alguém que, né, tiver interesse em entrar em contato com você, como é que faz, né, suas redes sociais, seu e-mail. Gente, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar aqui pelo Instagram, né? Meu @ é Lari_Rodrigues Rosa. Pode mandar direct, enfim, pode me marcar, pode mandar sinal de fogo, enfim, qualquer coisa que eu tô aqui. Podem tirar dúvida comigo, né? Que na medida do possível eu respondo. E é isso, gente. Bola pra frente. Se esforcem. Tenham um bom ânimo que vocês vão ser aprovados. Assim como eu fui, assim como o Gustavo foi, assim como os alunos do Gustavo já foram e ainda serão. E é isso. É esforço e dedicação. Muito obrigada, Gustavo, por esse convite. Eu me sinto honrada de receber esse convite, tá? Não é você que está honrado, sou eu que me sinto honrada de receber esse convite. E é muito legal estar aqui compartilhando sonhos. E quando a gente compartilha sonhos, outras pessoas se inspiram e depois elas vão inspirar outras pessoas e assim segue. Muito obrigado, Larissa, né, enfim, por tudo, né, pela generosidade de estar aqui com a gente. E tenho certeza, né, que a gente também vai ter outras oportunidades de falar sobre outras temáticas aqui com o pessoal. Então, realmente, só agradecer e reiterar o convite aqui para o pessoal, né, que na próxima semana comece o ano da sua aprovação, um evento gratuito, né, online. Para você fazer a sua inscrição, é só ir no link na minha bio do Instagram, para você fazer a sua inscrição. Você vai, né, chegar numa página. A partir do momento que você se cadastrar, vai ter uma página de obrigado, onde eu vou estar com um vídeo lá para explicar, né, tudo sobre o evento, das programações, como é que vai funcionar no dia do evento. E você vai receber um e-mail também com essas informações, tá bom? Pode ser que caia no seu spam ou na sua caixa de promoções, então é importante que você fique bastante atento, né, para receber esse e-mail. E semana que vem, realmente a gente vai ter muito conteúdo para quem quer ingressar em um mestrado. E eu realmente faço o convite, para essas pessoas que querem tirar esse sonho do papel. Gente, é possível inclusive esse ano. Eu não estou querendo que vocês sejam aprovados no próximo ano, né? Não, eu quero que seja em 2021. E realmente, eu estou trazendo aqui o máximo de conteúdo para vocês, de qualidade, para contribuir com a caminhada do pessoal. Então, com a caminhada de vocês. Então, realmente, reitero esse convite. Amanhã a gente vai ter uma outra live também muito bacana para falar sobre comunicação acadêmica com a professora Gilcineide. Vai ser uma live também muito bacana. Vai ser às 5 horas. Então também fica o convite, né? A nossa última live de aquecimento, posteriormente só o evento na próxima semana, né? Mas ainda a gente vai ter mais uma live para encerrar essa nossa programação preparatória.
Então é isso, pessoal, né? Um grande abraço, obrigado pela participação de todos vocês, pelas perguntas, né? Pela presença da Larissa, e uma boa noite. Amanhã a gente se encontra novamente. Boa noite, pessoal. Obrigada aí. Beijos, abraços. Tchau, Tchau, tchau. tchau.